Fala galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Tudo Tchunai Everybody? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tchunai. Galera, eu vou mostrar nesse vídeo para vocês um negócio super bacana, super legal de entender, que são as teorias modernas ácido-base. Beleza? Existem uma porrada de teorias ácido-base, mas eu vou te apresentar as três que aparecem em provas de nível médio, que são teoria de Arrhenius, de Bronze de Lowry e teoria de Lewis. Tudo bem? Ok. Para quem não está inscrito, dê aquela força, enquanto eu ajeito aqui, acho as apresentações para te mostrar, tudo bem? No final, se você gostar, dê aquele like, dê aquela força, tchunai para mim. Tudo bem? Vamos lá? Então, aí estão os slidezinhos. Bora. Teorias modernas ácido-base. Vambora? Vamos lá. A primeira teoria que você já aprendeu, deve ter noção, né? Noção, mesmo que pequena sobre ela, chama teoria eletrolítica de Arrhenius. Por que esse nome é eletrolítica? Porque tudo se baseia em torno de um eletrólito, que é uma substância que consegue conduzir corrente elétrica, ou que consegue originar solução condutora de corrente elétrica. Beleza? Teoria eletrolítica de Arrhenius, ela é restrita à água. Tem que ter água para existir essa teoria. Beleza? Então vamos lá. Primeiro conceitinho. O que é um ácido segundo Arrhenius? É toda substância que em solução aquosa sofre ionização, que é diferente de dissociação, produzindo H+ como único cátion. Beleza? Por que o nome é ionização? Porque o ácido ele é covalente. Ele tem que se transformar em um íon. Então o nome do processo, ionização. E o que é uma base? Toda substância que em solução aquosa, de novo, sofre um processo parecido, mas não é igual, chamado dissociação. A base já é iônica, ela não tem que se ionizar, ela só separa os seus íons. E o que ela produz para a gente? Hidroxila OH- como único ânion. Então, os dois conceitos primitivos da teoria de Arrhenius são esses, o que é ácido e o que é base. Dois exemplos bem clássicos, bem fáceis, né? HCl, que é o ácido do seu estômago. Em meio aquoso, ele produz H+ e Cl-. Beleza? O nome do processo é ionização, porque o HCl, ácido, é covalente. O exemplo de baixo, NaOH, ele é muito parecido com o de cima, só que o nome do processo muda. Isso é uma dissociação, porque as bases já são iônicas. O que produz essa base em água? Produz OH-. Eu quero chamar a atenção de vocês bem rapidamente. Todo ácido vai liberar o quê? O íon H+. Toda base vai liberar o quê em água? De acordo com Arrhenius, o íon OH-. E são dois íons que eles se neutralizam mutuamente, porque se um encontrar o outro, eles viram água. Show de bola? Então, ácidos ionizam, libera H+. A base dissocia, libera OH-. Para quem tem dúvida em ionização e dissociação, um macetinho besta, tá? Ionização começa com vogal, combina com ácido. Vogal também. Dissociação começa com consoante, combina com base, que também começa com consoante. Isso é só um macetinho besta, tá? O que é ionização de verdade? Quando a substância covalente se torna íon. O que é uma dissociação? Quando uma substância já iônica apenas separa seus íons em água. Bem tranquilo, né? Agora vamos para uma outra teoria, essa é mais elaborada, né? Chama teoria protônica de Bronze de Lowry. Por que esse nome? E quem manda agora é o próton. O que é próton H+? Por que H+ é um próton? Deixa eu fazer um pequeno rabisco aqui. Na tabela periódica, vamos pensar no hidrogênio. O hidrogênio mais famoso que você conhece é esse aqui, o hidrogênio 1,1. Ele tem dentro dele um próton, que é o número de baixo. Ele tem um elétron, para ele ser neutro. Ele tem 0 nêutron, concorda? Esse é o hidrogênio original de fábrica. Um próton, um elétron, 0 nêutron. Mas quando eu falo de H+, o único elétron que ele tinha, ele perdeu. Não tem mais elétron. É só um próton, 0 elétron e 0 nêutron. Então, H+ é um próton. Pronto, exatamente isso. Então, o gosto azedo das coisas é um próton, praticamente. É um próton hidratado, que a gente chama. Ok. Voltando, o que é um ácido segundo essa nova teoria mais ampla, mais abrangente? Ácido é toda espécie que doa próton. Doa. O que é uma base? Agora mudou tudo. É toda espécie que recebe esse próton. Tudo bem? Beleza? A palavra-chave, próton. O meio tem que ser aquoso? Não necessariamente, mas. Olha essa reação bem bonitinha.
Até parece a anterior, já que ela está mais sofisticada. Você tem HCl sendo dissolvido em água, aí do lado direito, né, depois da flecha, você tem o íon hidrônio, que é o H3O+, e Cl-. Tá, vamos viajar um pouquinho na maionese aqui. O que aconteceu para que o HCl virasse Cl-? Ele perdeu um H. E o que acontece com o H2O para se transformar em H3O? Ele ganhou um H. Então, eu quero que você entenda uma coisa muito louca aqui. Que o HCl está doando H+, ou doando próton para água. Isso que eu quero que você entenda. Tá claro? Então, o HCl é o ácido, a água é a base? Exatamente isso. É estranho, mas é isso mesmo. É outra teoria agora, é de Bronsted. Percebe que o HCl está doando H+, ou próton para água. Beleza? Então, o que você poderia me dizer já? O HCl é o ácido, H2O é a base, segundo Bronsted. Só que essa reação pode voltar. Às vezes não com a mesma intensidade, é óbvio. Mas ela poderia voltar. Pensa na reação invertida agora. Concorde que para o H3O voltar a ser H2O, precisaria doar um hidrogênio. Para o Cl- voltar a ser HCl, precisaria ganhar um hidrogênio. Quer dizer que na reação inversa, o H3O doaria próton para o Cl-? Exatamente isso. Então, na reação invertida, o H3O+ seria o ácido, o Cl- seria a base. Nossa, que estranho Cl- ser base. Não estou falando de Arrhenius, estou falando de Bronsted-Lowry agora. Show de bola. Beleza. Vamos para mais um exemplo. Olha isso. Amônia, quando você dissolve em água, produz OH- e amoniô, que é o NH4. Olha a perguntinha clássica. O que tem que acontecer com amônia, que é o NH3, para virar NH4+? Wander está ganhando hidrogênio, está ganhando um H+. O que tem que acontecer com H2O para se transformar em OH-? Eu acho que ela está perdendo um hidrogênio. Resumindo, a água, nesse caso, olha que bonito, ela está doando um hidrogênio para amônia. Vocês enxergam isso? Quando a água doa um hidrogênio para amônia, a água dá uma encolhidinha, vira OH-. E a amônia dá uma engordadinha, vira NH4+. Então, quer dizer que nesse exemplo de baixo aí, o NH3 seria a base e a água seria o ácido? Perfeito. Vamos pensar na reação invertida agora, ela voltando. O que teria que acontecer com NH4 para voltar a ser NH3? Doar um próton. O que teria que acontecer com OH- para voltar a ser água? Teria que ganhar um hidrogênio, ganhar um próton. Eu quero que você entenda agora, inverteu, né? Para a reação voltar, o NH4 teria que doar um dos hidrogênios dele para o OH- para que a reação volte. Resumindo, você está transferindo próton de um lado para o outro, ou transferindo H+, que é a mesma coisa. Beleza? Se o OH- está recebendo o próton, o H+, ele vai ser a base, o NH4 seria o ácido. Muito louco? Então aqui dá para você analisar tanto a ida quanto a volta. Show de bola? Então o conceito está aqui. Ácido é quem doa o próton, base é quem recebe, captura este próton. Bora, Bill, vamos lá. A teoria protônica de Bronsted-Lowry ainda tem uma outra coisa para te falar. Tem um negócio chamado caráter anfiprótico. Você percebeu agora há pouquinho que numa reação a água era ácido e numa outra ela era base? Isso pode acontecer? Pode. Aqui pode. Eu fiz um jeito diferente aqui, vamos ver se fica claro para vocês. Olha essa água bem aqui, H2O. Aqui. Tem situações que essa água vira H3O+, está ganhando próton, ela é uma base. Mas tem reações que a água faz o caminho inverso, ela doa próton, ela vira OH-. Aí, nesse caso, ela age como base. Perdão, ela age como ácido. O H2O, quando ganha próton, age como base. H2O, quando doa próton, age como ácido. Perceba que o H2O está bem no meio do caminho. Tem situações que ele doa o próton, tem situações que ele ganha o próton. Quer dizer que ele pode ser ácido e base ao mesmo tempo? Isso. Qual o nome desse caráter? Caráter anfótero ou caráter anfiprótico? Isso acontece com outras espécies também. Uma bem comum em provas de vestibular, usa muito na biologia, na aula de tampão, é o tal do bicarbonato. O bicarbonato tem reações que ele resolve doar o próton dele. Ele vira o quê? Vira carbonato. Mas tem reações que ele resolve ganhar o próton de alguém. Aí ele vira um ácido carbônico.
Você percebeu que está bem no meio do negócio de novo? Entende? Ele pode tanto para a direita quanto para a esquerda. Pode doar próton quanto receber próton. Nome desse caráter duplo, caráter anfiprótico. Não é anfipático, é anfiprótico ou anfótero. Ok? Beleza? O que mais que você deve ter visto nesses slides aí? Percebeu que a HCl e o Cl- eles se parecem de certa forma. O que muda de um para o outro? Ué, professor, muda uma H. Compara para mim H3O+ com H2O. Está mudando um H somente. Esse tipo de pares, em que a diferença entre eles é apenas um hidrogênio, tem um nome muito chique, chama de par ácido-base conjugado ou simplesmente par conjugado. Mas qual que é a definição de par conjugado? Bom, par são dois, né, professor? Par são duas espécies químicas que diferem entre si por um próton ou um hidrogênio que dá na mesma. Então, compara para mim HCl com Cl-. O que mudou? Um hidrogênio. Você está vendo um casalzinho, um parzinho ácido-base conjugado. Compara para mim H3O com H2O. É um hidrogênio de diferença. Compara ainda amonio, amonia. Mesma coisa. H2O com OH-. Mesma coisa. Um exemplo que nem estava no slide anterior. HF, que é o fluorídrico, com fluoreto. Idem. Beleza? Tranquilo? Um aviso. Quando você vai representar um par ácido-base conjugado, o primeiro é sempre o ácido, depois a base. Primeiro é o cara que tem mais hidrogênios, depois o cara que tem menos hidrogênios. Uma coisa que eu já vi pedir em provas muitas vezes, você comparar a força das bases. Como é que faz isso? HCl é um ácido, nesse caso aqui, porque tem a capacidade de doar próton. HF também é um ácido. Já deve ter estudado isso nas aulas de funções inorgânicas, que o HCl é um ácido bem forte e o HF é um ácido moderado, não é forte, ele é mais fraco. Certo? É moderado. Então, entre HCl e HF, o HCl é mais forte que o HF. As bases têm comportamento contrário. Olha a regrinha está no lado direito da tabela aí. Quanto maior a força do ácido, menor vai ser a força da base conjugada. Então, todos vocês sabem que o HCl é um ácido mais forte que o HF. Logo, o Cl- vai ser uma base conjugada mais fraca do que o F-. É só lembrar que é o contrário. Quanto mais forte é o ácido, mais fraco é a base conjugada. Por que esse nome base conjugada? Ela difere do seu ácido por um hidrogênio. Ok? Então, o que é um par conjugado? Par é dois. Duas espécies, onde a diferença entre elas é apenas um hidrogênio. Entendeu? Aproveitar o slide que está aqui já do jeito. Vou apagar um excesso de informações aqui para te mostrar uma coisa bem legal. Ó. Analisa para mim um exemplo que não está na tabela. Analisa comigo isso aqui. Ó. HCO3- e carbonato menos. Perceba que eles constituem um par ácido-base conjugado. Certo? Um tem um hidrogênio a mais. Outro exemplo que está no jeito aqui já. Compara para mim H3O. Aí está na tabela já. H3O com H2O. O que mudou? Um hidrogênio. O H3O+ é o ácido, H2O é a base. Beleza? Vou apagar isso aqui, fazer um rabisco diferente. Olha esse parzinho aqui. É sempre aos pares, óbvio, né? H2O tem mais hidrogênio que o OH-. Então, o H2O, nesse caso, é o ácido, o OH- é a base. Isso é teoria de Bronsted, ela se baseia no próton, no H+. Vamos para a última das teorias. Arrhenius era bem facinho, bem nível ensino fundamental 2, né? A de Bronsted-Lowry um pouquinho mais sofisticada, e essa é mais top ainda, ela é mais ampla, ela engole as outras. Teoria eletrônica. Peraí, a primeira era eletrolítica. Tinha a ver com eletrólise em solução aquosa. A segunda era protônica. Tinha a ver com o próton. Essa é eletrônica. O que é eletrônica? Porque tudo se baseia no par de elétrons agora. O que é um ácido segundo Lewis? Toda espécie capaz de receber um par de elétrons por ligação coordenada. Antigamente, dava-se o nome de dativo, nome moderninho, ligação coordenada. E o que é uma base? Quem tem a propriedade de doar esse par. Entendeu? Agora mudou tudo, né? A ácida é quem recebe um par. Base é quem doa um par de elétrons através de ligação coordenada. Normalmente isso vai aparecer numa prova dentro de uma reação pronta. Olha para essa reação bonita aí. Você tem amônia
reagindo com trifluoreto de boro, formando uma substância malucona que foi a soma das duas originais. Percebeu? Você está entendendo? Você consegue perceber que a amônia NH3 tem um par de elétrons que não foi usado em ligação covalente. Está disponível, vamos dizer, para empréstimo. Olha para o B, BF3. O boro, ele é um cara que, se você somar os elétrons totais dele aqui, tem só 6 elétrons. É uma espécie com sexteto eletrônico. Não tem 8, que é aquele número bonito. E muitos elementos gostam de ter 8. Ele está só com 6. Então, esse boro, ele é uma espécie com deficiência de elétrons. Já a amônia é uma espécie que tem um par disponível para emprestar. E quando os dois se encontrarem nas condições adequadas, pode ser que um empreste um par para o outro. Mas quem vai emprestar para quem, professor? Olha o desenho da frente aqui. Esse parzinho que eu acabei de destacar para vocês era só do N, está sendo, entre aspas, compartilhado com o boro que precisava de um par. Essa é a tal da ligação coordenada, antigamente chamada de datilho. Percebe que um cara está emprestando, esse empréstimo na vida real não existe, tá? Mas tudo bem. Um cara está emprestando um par para o outro. A primeira espécie estava rica em elétrons, eu chamo ela de base de Lewis. A segunda espécie estava deficiente, deficitária, precisava de um par, eu chamo ela de ácido de Lewis. Tá, mas da hora que o ácido reagir com a base, vira um sal. Não é exatamente esse nome, não chama sal de Lewis. É um nome bonito, você pode chamar de complexo de Lewis, ou pode chamar de aduto de Lewis. Não é adulto, é aduto de Lewis. Ok? Por que essa espécie BF3 é um ácido? Porque ela estava com deficiência de elétrons, ela precisava de um par. Por que o outro da frente é uma base? Ele tinha elétron, um par para emprestar. É sempre aos pares, você percebeu? Não empresta um sozinho, empresta o par para fazer uma nova ligação. Ok? Beleza? Show de bola. De repente você não enxergou, mas a teoria de Lewis, ela engole as outras. Você vai perceber daqui a pouquinho. Nós vamos misturar isso com teoria de conjunto, que é um negócio que vocês dominam lá na matemática do primeiro ano do ensino médio. Tá bom? Vamos lá? Resumo das 3 teorias. São as teorias que caem numa prova, né? De nível médio. Teoria de Arrhenius, ela precisa ter água. O que é um ácido? Quem libera H+ em água. Teoria, o que é uma base antes disso? Quem libera OH- em água. Então, tem que ter H2O. A teoria é um pouquinho mais abrangente. Bronsted-Lowry. O que é um ácido? Quem doa o H+, quem doa próton. O que é uma base? Quem recebe esse próton. Agora, a teoria de Lewis, eletrônica, tem a ver com um par de elétrons. O que é um ácido? Ácido é quem recebe o par de elétrons. É quem está com deficiência de elétrons. O que é uma base? Quem faz o contrário. Quem doa esse par. Ok? Show de bola. Para encerrar, agora sim, um esqueminha de teoria de conjuntos, diagrama de Venn, ou diagrama de inclusão, que é a mesma coisa. Percebo que a teoria de Arrhenius era mais restrita, ela é mais pequena, né? Mais sem vergonhinha, a primeira. Ela gira em torno de liberar H+ ou H-. A teoria de Bronsted, ela já é mais abrangente. O que quer dizer com isso? Todo ácido ou base de Arrhenius necessariamente vai ser de Bronsted. Mas do contrário, não. Entendeu? Nem todo ácido ou base de Bronsted vai ser de Arrhenius. Mas os de Arrhenius todos serão de Bronsted. Teoria de conjunto na veia, isso, né? Beleza? E a de Lewis? A de Lewis é maior ainda, ela é mais ampla ainda. Percebeu que é uma bola maior aí? Entendeu? Teoria de Lewis, ela engole a de Bronsted, que engole a de Arrhenius. Então, conclusão. Todo ácido de Arrhenius será de Bronsted? Sim. Todo ácido de Bronsted-Lowry será de Lewis? Também. Agora, e o contrário? Nem sempre é verdade. Tudo bem? Esse exemplo que eu fiz por BF3. Isso você não pode chamar de ácido de Arrhenius. Nem tem H na fórmula. Nem de Bronsted também, professor. Mas ele é ácido de Lewis. Ok? Agora, quando você fala de HCl, o HCl tem propriedade de doar H+. Opa! Ele é de Arrhenius. Ele tem a propriedade de transferir o H+ dele para alguém. Então, ele é de Bronsted. H+ é um cátion, está com deficiência de elétrons. Então, ele é de Lewis. Então, HCl é um ácido de Arrhenius. É de Bronsted e também é de Lewis. Mas nem todo ácido de Lewis vai ser de Bronsted ou Arrhenius. Ficou claro? As relaçõezinhas aqui é de dentro para fora. Todo ácido ou base de Arrhenius vai ser de Bronsted. E automaticamente vai ser de Lewis, mas de fora para dentro nem sempre é válido.
Ok? Isso que é mais matemática, né? Aula de teoria de conjuntos. Eu tenho certeza que vocês devem dominar já. Beleza, galera? Ok, eu vou descompartilhar minha tela agora. Ok, para a gente encerrar. Pronto. Eu espero muito que esse esqueminha que eu te dei tenha feito você enxergar esse panorama, né, das 3 teorias ácido-base que aparecem em provas de nível médio. Tanto a teoria de Arrhenius, como a de Bronze de Lowry, como a de Lewis. A de Arrhenius é restrita à água, meio aquoso. A de Bronze tem que ter alguém recebendo próton e alguém doando próton. A de Lewis é mais louca, né? Ela é mais ampla. Tem que ter alguém doando um par de elétrons e alguém recebendo esse par de elétrons. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like, dê aquela força para mim. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.